Pensa rápido. Uma estrutura desabando. O que vem à mente? Sobrecarga, excesso de peso, certo? E se eu dissesse que as falhas mais catastróficas, muitas vezes, não têm absolutamente nada a ver com isso? Pois é, essa é a grande questão que a gente vai desvendar aqui. Como é que pode uma ponte, um prédio que parecem perfeitamente seguros, de repente, desabarem? A resposta está num conceito bem mais sutil do que força bruta. A gente está falando de estabilidade. Tá, vamos entrar de cabeça nisso. Estabilidade. O que é isso, afinal? É uma propriedade fundamental. Imagina que é tipo a resiliência da estrutura. Se alguma coisinha perturba ela, sei lá, um vento, uma vibração, ela volta para o lugar? Se a resposta for sim, beleza, ela está estável. Agora, se não... Essa analogia aqui é clássica e deixa tudo muito, mas muito claro. Imagina uma bolinha de gude no fundo de uma tigela. Ela está lá, paradinha, é um equilíbrio estável. Pode cutucar, empurrar, ela vai balançar um pouco, mas sempre volta para o fundo. Agora, imagina essa mesma bolinha equilibrada no topo de uma outra tigela, só que virada de cabeça para baixo. Qualquer sopro, a menor perturbaçãozinha e pronto, ela rola para longe procurando um lugar novo para parar. Pois é, as estruturas que a gente constrói se comportam exatamente assim. Beleza, então agora vamos para o exemplo mais famoso disso tudo. Um clássico que todo estudante de engenharia passa horas quebrando a cabeça. A flambagem. Olha só, para entender a flambagem, a gente nem precisa de uma coluna de verdade. Esse modelo simples aqui, com duas barrinhas e uma mola no meio, já pega a essência da coisa. Imagina que a gente está aplicando uma força comprimindo, sabe? Empurrando as duas pontas, uma contra a outra. Então, vai chegar um ponto exato, em que a estrutura atinge o que a gente chama de carga crítica. E o interessante é que ela não quebra, não é isso. De repente, ficar reta simplesmente deixa de ser a posição mais confortável para ela. A estrutura meio que prefere flambar, ou seja, ela entorta, ela curva para o lado. E esse gráfico aqui mostra direitinho o que acontece. A linha vertical é a coluna retinha, estável. Mas aí, quando chega no ponto crítico, esse ponto 1 ali, acontece uma bifurcação. É como se abrisse uma nova estrada. Surgem novos caminhos, onde a coluna está curvada. E nesse caso aqui, esses novos caminhos são estáveis também. Ou seja, a estrutura se deforma, mas não cai, não colapsa. Só que a flambagem é só uma parte da história. A perda de estabilidade, na verdade, pode seguir dois roteiros bem diferentes. De um lado, a gente tem a bifurcação, que é exatamente o que o nome diz, uma encruzilhada. A estrutura tem uma escolha, um novo caminho para seguir. Do outro lado, a gente tem o ponto limite. Isso é mais parecido com chegar na beirada de um penhasco. Dali para frente, não tem mais volta. E é aqui que o negócio fica perigoso. Porque nem toda encruzilhada leva para um lugar seguro. Dá uma olhada. Na esquerda está a bifurcação estável que a gente já viu. Passou do ponto crítico, a estrutura segue um novo caminho seguro. Essa linha cheia, tranquilo. Agora, olha para a direita. A história aqui é completamente diferente. Os novos caminhos, esses tracejados, são instáveis. O que isso quer dizer? Quer dizer que a estrutura não tem para onde ir, não tem um lugar seguro. A menor perturbação e ela colapsa. Na hora. Ok, agora vamos dar uma olhada no outro tipo de falha, o tal do ponto limite. E esse modelo clássico aqui, a treliça de von Mises, é perfeito para a gente entender. Imagina que a gente está empurrando esse ponto do meio para baixo, com uma força. Olha só que doido o que acontece nesse gráfico. A carga vai aumentando, chega no máximo, esse é o ponto limite, e depois ela começa a diminuir. É isso mesmo. Para continuar se deformando, a estrutura precisaria de menos carga. Só que se a gente mantém a carga aplicada, ela não tem escolha. Ela precisa pular, dar um salto dinâmico para uma outra posição estável lá longe. Esse salto violento tem um nome em inglês que é perfeito, snap through. Sabe o barulho de uma régua de plástico quando a gente dobra, até que, snap, ela inverte a curvatura de uma vez? É exatamente isso. É um evento super rápido, dinâmico e, na maioria das vezes, bem destrutivo. Ok, até agora a gente estava falando de modelos perfeitos, né? Coisa de matemática. Mas e na vida real? Bom, no mundo real, a perfeição não existe. E essa pequena diferença muda absolutamente tudo. É como o material de referência que nos lembra, é impossível criar uma peça com a geometria 100% perfeita, ou aplicar uma força exatamente onde a gente quer. E essas imperfeições, por menores que sejam, nossa, elas têm consequências gigantescas. Essa parte aqui é talvez a mais importante de todas. Olha para a esquerda. Esse é o comportamento teórico para uma estrutura perfeita.
Ela falha exatamente na carga crítica, no ponto 1. Agora, olha para a direita. É a mesma estrutura, mas com imperfeições minúsculas. Olha só como os picos das curvas, que são as cargas de falha no mundo real, são muito, mas muito mais baixos. A imperfeição literalmente devora a capacidade de carga da estrutura. Então, a lição é essa. Para certos tipos de estrutura, principalmente aquelas com bifurcação instável, uma pequena imperfeição não é só um detalhezinho. Ela é, na verdade, o fator principal que vai dizer se a estrutura fica de pé ou se ela desaba. Beleza. Sabendo de tudo isso, como é que a engenharia lida com esse inimigo que é quase invisível? Bom, acontece que certas formas são, por natureza, mais sensíveis a esses problemas de instabilidade. Pense em arcos que são mais achatados, cúpulas, domos ou cascas cilíndricas, tipo a fuselagem de um avião ou um silo de grãos. Para todas essas estruturas, a análise de estabilidade é muito, mas muito mais crítica do que simplesmente calcular a força que elas aguentam. E isso muda totalmente a nossa perspectiva sobre o que é engenharia estrutural, né? Não é só sobre empilhar material para aguentar peso. É muito mais uma dança delicada com as leis da física para garantir que as formas que a gente cria sejam, na sua essência, estáveis. E tudo isso nos deixa com uma pergunta, né? Uma pergunta para o futuro. À medida que a gente continua forçando os limites, construindo coisas mais leves, mais altas, com projetos cada vez mais ousados, qual é o nosso verdadeiro desafio? É a força bruta do material ou é essa natureza sutil e às vezes traiçoeira da estabilidade?